Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Sim, obrigado Marvel por mais um filme e dessa vez Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Exatamente, depois de uma fase 4 que deixou muita gente triste, a Marvel iniciou a sua quinta fase e apresentou aquele que deve ser o grande vilão do MCU pelos próximos anos, Kang, o Conquistador. E hoje a gente tá aqui para dar a nossa opinião com spoilers sobre Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Eu queria muito que você tivesse com a mania de deixar like no canal Piuí, sabe? Essa mania que não para, todo vídeo é like, por favor. Bom, como a gente já mencionou, Homem-Formiga e a Vespa Quantumania é a abertura da fase 5 da Marvel. Vale lembrar que o MCU vem de um período bem negativo, com lançamentos extremamente divisivos durante toda a sua fase 4. E como o Léo comentou, a fase 4 deixou a gente um pouco triste. Daí a Marvel pensou, por que a gente não começa a quinta fase deixando as pessoas mais tristes ainda? Essa vai ser a minha melhor vigarice. Pois então, por mais que a fase 4 tenha sido bastante divisiva, nenhum dos filmes teve uma recepção tão negativa quanto Homem-Formiga e a Vespa Quantumania está tendo. E aí eu te pergunto, isso é justo? Isso é válido pelo que o filme nos entregou? Com certeza. Com certeza, porque Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, ou Quantumania, ou só Homem-Formiga e a Vespa, ou só Quantumania, é o reflexo de tantos anos de Marvel que a gente teve, onde eles repetiam a fórmula com os mesmos personagens, com os mesmos dilemas e com os mesmos problemas de sempre. A gente foi ver o filme no cinema, esperando talvez mais uma aventura do Homem-Formiga, como a gente viu no primeiro e no segundo filme, só que o que nos é entregue é um filme que perdeu aquela parte urbana que a gente tinha visto lá naqueles filmes e as piadinhas de assalto que antes tinham, para um filme genérico de pessoas no mundo desconhecido. Que tristeza. Bom, provavelmente você já assistiu, mas caso não tenha assistido, esse filme aqui mostra como Scott Lang e toda a sua família vão parar no Reino Quântico e precisam de alguma maneira sair de lá e impedir que Kang, o Conquistador, também saia. Como o Miguel falou, esse filme aqui não tem aquele toque mais urbano, um humor um pouco mais ligeiro que tinha, especialmente lá no primeiro filme. O primeiro filme, aliás, pra mim, é muito memorável devido àquela cena em que o Michael Peña começa a contar como foram alguns fatos, e aí vem aquela locução em off, os personagens vão movimentando a boca exatamente como ele fala e tudo mais. É uma cena bastante divertida e muito bem realizada. Que foi repetida no Homem-Formiga e a Vespa, a sequência do primeiro filme, e que foi esquecida nesse terceiro. Na verdade, não só essa cena, mas também todo esse humor mais ligeiro, esse humor um pouquinho mais sarcástico foi esquecido, né? 1 milhão de vezes burro! E vou ser sincero, tá? Não seria um problema a cena ser esquecida, até porque não faz sentido eles ficarem repetindo essa mesma dinâmica filme atrás de filme. Só que, se pra mim o primeiro Homem-Formiga é memorável por conta daquela cena, especificamente daquela, que era o que realmente fazia ele ser diferente de outros filmes do MCU, esse daqui não tem nada que o diferencia de nenhum outro filme. Muito pelo contrário, ele nos apresenta várias situações que a gente já viu em outros filmes, porém mais bem feitas. Várias situações que a gente já viu em outros filmes do MCU mesmo. Porque nós já vimos um mundo diferente em Guardiões da Galáxia, e ele é melhor do que o mundo que a gente já viu aqui. A gente já viu também uma personagem que consegue ler as emoções dos outros em Guardiões da Galáxia, a Mantis, e aqui o filme nos apresenta um personagem pior que faz algo muito similar. E de modo geral, toda a relação entre o Scott Lang e a família dele, ela é extremamente rasa, a gente não consegue viver isso. Eu queria me emocionar com o Homem-Formiga e a Vespa, que aliás é completamente escanteada nesse filme, mas eu não consigo, porque ao mesmo tempo que eles têm essa dinâmica familiar que nem sempre funciona porque são muitos personagens, a gente ainda tem a tentativa da Marvel de apresentar um grande vilão. E tudo isso acaba culminando em um filme que parece que não sabe pra onde vai. Parece que esse filme não sabe o que ele quer nos apresentar. É, só bagunça. Esse filme tem uma ideia principal, que é entrar no Reino Quântico, com essa ideia apresentar o próximo vilão. Então esses são os tópicos que eles sabem que eles têm que abordar. Só que como eles fazem isso é da pior maneira possível, porque eu até fico com pena, sabe? O Paul Rudd é um ator que eu gosto bastante. O Jonathan Majors, que é o cara que faz o Kang, também é um excelente ator. Só que o texto que é entregue pra eles não faz jus, tá ligado? É um texto muito ruim. Como o Léo falou, esse filme aqui apresenta o próximo vilão da Marvel. O próximo, entre aspas, Thanos da Marvel. Só que faz de uma maneira muito rasa e tira toda a imponência que esse personagem poderia ter, porque ele é pra ser super ameaçador, o grande conquistador, que destruiu planetas, que matou heróis, só que ele só fala. A gente não vê isso em momento algum.
Na verdade, a gente até vê ele batalhando contra os heróis, matando civis do Reino Quântico, e tudo isso é um grande problema, porque ele não consegue ter essa imagem ameaçadora que o Thanos teve, por exemplo, em alguns filmes, apenas por aparecer, apenas por ser um mandante. Aqui, o Kang já é colocado no campo de batalha, e ali no campo de batalha ele não mostra a que veio. Talvez, se ele tivesse matado uns 2, 3 personagens, a gente terminaria esse filme pensando, caraca, o Kang é realmente perigoso, ele matou o Homem-Formiga. Mas como toda a família sai livre e feliz do Reino Quântico, então realmente fica a sensação de que, olha só, nos apresentaram mais um desses vilões que a Marvel adora apresentar, que surge no filme, já morre no filme e ponto final. Porque o que acontece? O Kang morre nesse final, a gente descobre que ele era só uma variante de vários outros Kangs, e esses sim serão os grandes vilões do futuro da Marvel. E como o Léo falou, esse filme aqui não tem a coragem de matar ninguém. Ele é um filme extremamente covarde, que insiste em vários personagens que já cansaram talvez do universo, como o Michael Douglas fazendo lá o Hank Pym, ou como a Evangeline Lilly fazendo a Hope Van Dyne. Esses personagens já cumpriram a cota deles dentro da Marvel. Eles não têm muito pra onde ir. Então eu não entendo por que não mata esses personagens pra criar uma urgência de verdade, pra criar um grande acontecimento. Porque ninguém realmente importante da família morre, o vilão sim morre, mas a gente sabe que ele é só uma variante. Então esse filme começa e termina no mesmo ponto. Nada acontece feijoada? E ele é só uma variante que provavelmente em um futuro vai voltar. Esse filme aqui, pra mim, o maior problema dele é ser, sei lá eu, o 25º filme da Marvel. Então ele se torna extremamente repetitivo e ele carrega o que tem de pior nos filmes da Marvel, que é a preguiça do roteiro. Essa personagem, a Cassie Lang, a filha do Scott Lang, já tinha aparecido brevemente nos outros filmes. Aqui ela tem um papel muito maior, e a maneira como essa garota se torna uma cientista genial, como ela leva todo mundo pro Reino Quântico, é tudo tão facilitado, é tudo tão simplificado, é tão preguiçoso, sabe? E assim, talvez, se esse aqui fosse o 5º filme do MCU, ele seria muito divertido. Mas depois de ter assistido 25 filmes desses aqui, entendeu? Me incomoda tanto essa preguiça, esse maneirismo da Marvel, sabe? Tem tantos aspectos desse filme que me cansam, que eu, sinceramente, até falei pro Miguel, é um filme que eu não assistiria se a gente não fosse fazer conteúdo pro Piuí. Porque eu já sabia que esse filme não ia me entregar absolutamente nada, e foi isso que ele me entregou. Esse filme me entregou nada, cara. Mais uma história de herói da Marvel que não tem nenhum tipo de perigo, nenhum tipo de risco, nenhum tipo de resultado no fim das contas. Ainda nessa seara de roteiro mal escrito, a gente vai pro personagem da Michelle Pfeiffer, que consegue escapar do Reino Quântico e não fala pra ninguém o que aconteceu lá. E guarda esse segredo por muito tempo. No momento que eles estão sendo sugados pelo universo quântico, ela resolve que vai falar isso. Só que já é tarde demais, porque eles são sugados. E é um roteiro extremamente burro, porque não faz o menor sentido ela não explicar o porquê. Não faz sentido ela não contar essa história do Kang, que ele é uma grande ameaça, que tem que ter cuidado. Não faz sentido. E tu jura que a Michelle Pfeiffer ia estar na casa, que tá a Cassie Lang e o marido dela, Hank Pym, e não ia perguntar nada? O que vocês estão fazendo na garagem aí? O que vocês estão mexendo com o Reino Quântico? Jura que não ia? E o pior de tudo é que o filme coloca essa personagem 2 ou 3 vezes iniciando uma fala sobre isso, porque ela é questionada. Olha só, o que aconteceu no Reino Quântico? O que tem lá? Quais são os perigos? E ela começa a falar, mas ela comenta assim, não, mas eu acho que é melhor eu nem falar isso aqui pra vocês, entendeu? Cara, se é pra fazer mal feito, não faz, deixa quieto esse assunto, entendeu? Nem aborda o fato dela já ter ido pro Reino Quântico, que beleza, vai ser um problema, as pessoas vão se questionar, mas pelo menos não fica tão estúpido quanto tu botar a personagem não querendo falar sobre isso pra só na hora H, aí sim ela desejar que ela quer falar o que tem no Reino Quântico, entendeu? Jura? Bom, no final das contas, pra mim, Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, que nem deveria ter a Vespa no título, porque ela não faz nada nesse filme. Nada. É um filme ruim. Pra mim, ele não chega nem a ser medíocre, porque ele executa muito mal as paradas da família, desse universo novo que é apresentado, os personagens secundários. Tem uma piadinha ou outra que eu dei uma risadinha. Achei o MODOK, assim, todo mundo colocando o frame dele como se fosse o maior problema desse filme, mas não é, porque o problema do filme é o roteiro mesmo. Então, a minha experiência foi muito negativa. Assim, pontos positivos, eu vou pensar no Paul Rudd, que continua fazendo um bom personagem, e o Jonathan Majors, que é um bom ator. Então ele consegue segurar as pontas às vezes. Mas o saldo geral é bem negativo e pra mim ele recebe uma nota
4,5 de 10. Aliás, vale mencionar, né? O Jonathan Majors era a grande atração desse filme. Porque o Homem-Formiga sempre foi sobre isso, né? Sempre foi sobre um filme que vai apresentar alguma coisa mais importante do que o Homem-Formiga. E aqui o Jonathan Majors, como o Miguel falou, ele tenta segurar as pontas e em alguns momentos ele até consegue. Mas o roteiro do filme é tão infeliz que ele não consegue em momento algum criar essa presença amedrontadora no Kang, entendeu? O Kang, ele precisa falar que ele é um conquistador e que ele vai conquistar, porque se ele não fizer isso, a gente não vai perceber, ele vai parecer só mais um vilão como o Jaqueta Amarela, que tava assim, que ninguém nunca levou a sério. Mas o que foi que eu fiz? E eu não entendo por que não mostra. Se a Marvel adora colocar participação especial de outros personagens do universo, por que nessas cenas onde mostra ele sendo ameaçador, não tem uma ceninha dele matando algum vingador, dele matando alguém poderoso? Não, só aparece flashes dele matando um monte de civil na rua. E dane-se isso aí, né? Ninguém se importa. Bom, a minha experiência com esse terceiro filme do Homem-Formiga foi péssima, eu detestei esse filme. Quando começou a Cassie, com 10 minutos de filme falando que ela era uma cientista genial, eu já odiei do fundo do meu coração que eu tava prestes a assistir. A minha experiência com ele foi uma nota 1, mas isso seria muito injusto com o filme, então eu vou seguir com uma nota 4 aqui, de maneira fria e calculista, pela incompetência dele e pela repetitividade de 1 bilhão de coisas que o MCU já nos apresentou. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo e comenta. Você já assistiu Homem-Formiga e a Vespa Quantumania? Gostou, não gostou? Comenta aqui embaixo. E não se esquece de seguir a gente nas redes sociais e de ouvir o PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí. Aliás, a gente fez um episódio inteiro sobre esse filme aqui, mais de 1 hora de conversa com outros convidados também, que tiveram uma visão talvez um pouco mais positiva do que a nossa. Não, todo mundo odiou. Putz, que droga, mas ó, você pode ouvir clicando no link que tá aqui na descrição. Tchau!